A Beatriz Fernandes mandou um superchat pra gente aqui há um tempinho atrás. Ela falou o seguinte: hashtag Carlos Carvalhal para 2022. E ela está dizendo isso pelo seguinte, Rafael, porque Carvalhal fala após ter nome ventilado como suposto substituto do Renato Gaúcho. E ele falou o seguinte: cadê aqui? Deixa eu ver. Na verdade, eu não estou achando aqui o trecho exatamente. Deixa eu ver se é esse aqui. Tinha um acordo praticamente firmado com o Flamengo. Isso é público. E a opção de assinar com o Braga não teve a ver com razões de ordem financeira, mas sim por estarmos a viver uma pandemia. O interesse de um clube que é um dos maiores do mundo, sendo verdade, deixa-me muito orgulhoso e é uma recompensa pelo nosso trabalho. Não sei o dia de amanhã. E parafraseando Jorge Jesus, todos os treinadores têm a mala pronta. Será que Carlos Carvalhal deixou aí aberta a possibilidade de vir treinar o Mengão? Agora cabe o Flamengo definir se é o foco ou não, né, Rafael? Porque tem muito nome aí que o pessoal gosta de falar, mas chega aqui na hora torcer para não virar um Domi, né? Porque o Domi também, todo mundo se ficou doido e chegou na hora, não deu em nada. Muita gente falando, vale a pena esperar o Mister ou vai de Carvalhal? Fica a dúvida. E aí, espera o Mister, que também pode ser que nunca aconteça? Ou vai de Carvalhal? É assim, é a dúvida cruel, né, irmão? Cara, eu vi, né? Você me mandou mais cedo essa. Eu fiquei pensando, cara, será que esse cara deu uma cavadinha? Será que ele deu uma cavada? Porque aí eu tô nessas aspas aí que você leu, né? A opção de assinar com o Braga não teve a ver com razões de ordem financeira, mas sim por estarmos a viver uma pandemia. Então, o que eu acho que ele quis dizer aí? Primeiro, que ele gostou da proposta do Flamengo do ponto de vista financeiro, mas ele quis dizer o seguinte: olha, havia uma variável nessa equação aí, que é a pandemia. Você tira a pandemia, eu quero estar no Flamengo. Me parece, tá? A pandemia não acabou, infelizmente, quando vai acabar a gente não sabe, mas ela se arrefeceu bem. Hoje o Carvalhal deve estar vacinado e tal, hoje morre menos gente. Então, para mim, ele deixou isso bem claro. O Carlos Carvalhal, salvo engano, ele tem contrato também até o meio da temporada do ano que vem, não é isso? Que é o final da deles, né? Eu acho que o contrato dele vai até o meio de 22. Geralmente esses treinadores aí, eles são acostumados a fazerem contratos de um ano. Pois o Carvalhal, ele estava para chegar no Flamengo quando chegou o Domi, não é isso? Ele estava no Rio Ave, Isso, mas isso. ele, Ele mesmo. mas ele não veio, né? Foi um dos técnicos que se comentaram muito e tal. Ele também teve aquele outro lá, o Leonardo Jardim. Jardim, e teve um tal de Marco de alguma coisa, não era Marco? Eu acho que era não sei o que, era Marco alguma coisa, eu esqueci agora. Tinha um outro também, além do Domi, e esse aí. Eu não lembro agora o nome dele. O pessoal do chat com certeza vai lembrar. Tá. Então, a questão de falar o seguinte: mas espera o Jorge Jesus ou... Cara, boa. O contrato dos dois é o mesmo, cara. O contrato dos dois é o mesmo. Jorge Jesus também tem contrato até a metade do ano que vem. Que foi quando ele chegou no Flamengo exatamente no meio do ano. Então, o Carlos Carvalhal viria agora, aí porque ele não está bem no Braga, o Flamengo vai pagar a multa rescisória, alguma coisa assim. Então, eu não sei se o Carlos Carvalhal chegaria para a pré-temporada. Ou até agora, não sei o que está passando na cabeça dos dirigentes, mas eu acho que é um plano para o ano que vem. Acho que precisa, né? Eu acho que já está muito formado, talvez até na cabeça da diretoria do Flamengo, que o Flamengo precisa de um técnico europeu. Que pelo menos, e principalmente no Brasil, tá? Em solo brasileiro. Falando dos nomes aí, Renato Gaúcho, Rogério Ceni, Cuca, são técnicos que não vão entregar aquele futebol que a gente precisa. Então, o que eu acho que está na cabeça da diretoria do Flamengo? Eles sabem que eles vão ter que pagar um salário considerável, né? Até pela questão
do câmbio. O Carvalhal não é um técnico tão consagrado assim, vamos dizer, né? Eu não sei se a pedida salarial dele, por exemplo, seria a mesma do Jorge Jesus ou do Vilas Boas. Acho que ele é um técnico promissor, mas eu não sei se ele é um técnico que viria com um salário astronômico. Mas, independente disso, o Flamengo precisa pagar. Não adianta querer contratar só jogador. É preciso de alguém para extrair o máximo desses jogadores. E você tem que fazer isso ainda que você abra mão de contratações. A gente não vai conseguir, então, trazer o Thiago Maia do Lille e o Andréas Pereira do Manchester. Se for algo necessário, a gente precisa optar por um bom técnico. Eu tenho pavor de pensar que nós vamos ter que mudar de técnico no meio da temporada, ano que vem, de novo, porque a gente insistiu num trabalho que já deu mostras que não vai deslanchar. Pelas notícias que eu tenho visto, tá? Não sei, eu não vi nada do Braz falando especificamente sobre isso, ou até mesmo do Landim, mas eu acho que o Flamengo, até com uma certa demora, acho que entendeu qual é o perfil de treinador para o Flamengo e entendeu que é um processo que precisa ser feito independente do que acontecer daqui até o final do ano. A gente até discutiu aqui, Cleitinho, um dia na live, porque eu acho que no Globo Esporte havia uma reportagem que o Renato tem uma cláusula de renovação automática caso o Landim se reeleja. Mas e aí, recentemente saiu uma reportagem dizendo que é exatamente o contrário, que não tem. Mas eu acho que, independente dessa cláusula, que se pague a multa rescisória do Renato. Mas o que não pode acontecer é a gente estar com um técnico... E aí eu não vou falar só do Renato, não, cara, porque se tirar o Renato e vier o Abel Braga, dá no mesmo, até piora, mas não é aquele salto de qualidade, como não foi com o Ceni. Então eu acho que é hora de gastar dinheiro com o técnico. É uma coisa que a gente precisa. E aí, se falar assim, esperar Jorge Jesus. Então, se vocês estão falando entre contratar e esperar, vocês têm que falar de um técnico. Pelo menos é mais fácil, que seja um técnico que está sem emprego. O Vilas Boas, por exemplo, acho que não está trabalhando em time nenhum. Esse aí é um que poderia vir. Porque ele não tem contrato nenhum a ser rompido. Jorge Jesus e Carvalhal tem. O Carvalhal é técnico do Braga. Ele tá trabalhando. Então, vai pagar multa? Ele está disposto a abandonar? Porque eu já vi até ele falando algumas vezes com carinho do Braga, não sei qual é a relação que ele tem, mas eu lembro que na época, não nessa reportagem aí que você colocou, mas eu lembro que na época ele falou que além da pandemia era um convite do Braga. Não sei se ele estava falando isso simplesmente para enaltecer o time que ele estava chegando, isso é muito comum, ou se ele tem alguma relação. Então, para esperar, para mim o Carvalhal é para esperar também. Quem não seria para esperar seria, por exemplo, o Vilas Boas. Eu não sei, cara, o que você achou? O que você acha que vai acontecer, Cleitinho? O que você gostaria que acontecesse? Cara, eu inicialmente, primeiro quero dizer que eu tô muito feliz em saber que pelo menos tá saindo esse monte de notícia aí envolvendo o técnico. Eu tô bem contente, vou mentir para vocês não, eu tô feliz pra caramba porque parece que realmente o pessoal não vai se acomodar e ficar apenas com o Renato Gaúcho, mesmo que vença alguma coisa. Parece que o Flamengo já passa a pensar em trazer um técnico estrangeiro. Tem um ponto aqui sobre o Carvalhal que me incomoda. Muita gente falando que ele teve bons trabalhos em times menores, quando a exigência ficava maior ele não conseguia. Eu fui puxar o atual retrospecto dele no Braga. Ele atualmente, deixa eu ver aqui, rapidão. Pô, tava com um negócio aqui, agora sumiu. Que bosta. Deixa eu ver se tem aqui. Achei. São 52 jogos na temporada, 31 vitórias, 9 empates e 12 derrotas na atual temporada com Carlos Carvalhal.
Uma coisa que me incomoda, lembra quando a gente falava que um técnico com poucos títulos e tudo mais poderia ser um técnico que seria mais um teste? Por mais que eu acho que o Carvalhal tem até mesmo bons trabalhos já, boas variações, o Pet fez algumas análises, é completamente diferente de um Domenech que havia treinado apenas um Orlando City e tinha ficado apenas como auxiliar do Guardiola. Eu acho um pouco preocupante você tentar a contratação de um treinador porque ele fez um bom trabalho no Rio Ave. Beleza, foi um trabalho. O Rio Ave nunca tinha conseguido chegar tão bem qualificado e classificado no campeonato português, que apesar de não ser um campeonato muito competitivo, geralmente é um campeonato que fica marcado por sempre ter as mesmas equipes disputando os títulos. É Sporting, é Porto, é Benfica, são sempre esses. Não muda muito, é sempre isso. E ele conseguiu se intrometer ali no meio, ficou no bolo, foi exaltado, mostrou fazer um bom trabalho. Mas me incomoda essa pouca experiência. A exigência de treinar um Rio Ave é muito menor do que uma exigência de treinar um Flamengo. Por exemplo, o Abel Ferreira. O Abel Ferreira veio do PAOK, da Grécia. Pô, irmão, qual é a exigência de treinar um PAOK? Eu tenho certeza que ele nunca passou pelo que ele está passando no Palmeiras, nos outros clubes que ele treinou. Então, assim, a nível de exigência, tem algumas coisas que é bom a gente ponderar. Aí estão falando, o JJ era a mesma coisa. Não, porque o JJ treinou grandes equipes em Portugal e ganhou títulos. Teve excelentes trabalhos quanto a isso. Não estou dizendo que o Carvalhal é ruim. Se tiver que ser o Carvalhal, eu espero que o Flamengo faça uma análise de como o Carvalhal joga. Eu vi aqui que, por exemplo, a forma que ele mais gosta de jogar no 3-4-3. Não é muito a forma que o Flamengo vem jogando nos últimos tempos, tá? Não é como ele funciona, a forma de trabalhar do Flamengo. Então, assim, é algo que você tem que analisar antes de trazer, conversar com o técnico, entender os últimos trabalhos. Não estou dizendo que eu descartaria ele, não, tá? Se tiver que ser ele, eu vou apoiá-lo e sei que talvez ele possa vir a fazer um bom trabalho. O meu medo é que quando a corda começar a romper, a cobrança vai ser forte e talvez ele não consiga gerir esse nível de cobrança. Isso pode ser algo que incomode o trabalho dele. Ao contrário de outros treinadores que fizeram bons trabalhos em equipes um pouco mais relevantes, por exemplo, o Leonardo Jardim, por mais que esteja empregado, teve uma grande passagem pelo Mônaco, levando o Mônaco a fases decisivas de Champions League, é completamente o nível de exigência. Temos aí o André Vilas-Boas, que pode não ter conseguido também chegar em fases decisivas de competições, mas é um cara que treinou o Chelsea, é um cara que teve também... Treinou não, teve uma passagem pelo Chelsea, Tottenham, teve um histórico muito vencedor no Zenit. Ah, Cleito, mas o Zenit não é isso tudo. Mas na Rússia, o Zenit é o Zenit. É uma equipe que está sempre disputando os títulos e vem crescendo com o passar do tempo. Então, assim, a nível de exigência para a Rússia, o Zenit é considerado até uma equipe ok. Então, assim, o André Vilas-Boas, a essa altura do campeonato, me soa um nome melhor. Mas eu estou apenas passando a minha opinião. Cabe ao Flamengo analisar e entender qual é o melhor técnico para estar trazendo. Qual é o técnico que vai estar se enquadrando com as peças que tem. Porque não adianta nada vir e dar um cavalinho de pau em transatlântico e trazer um técnico que não entenda o que é Flamengo, que não entenda qual é a forma do Flamengo jogar, que não entenda como é que faz para extrair o melhor dos seus jogadores, que foi um dos grandes méritos do Jorge Jesus. Ele conseguiu extrair de todos os jogadores igualmente o ápice do seu futebol. Jogadores que conseguiram, que faziam um campeonato completamente comum, se tornaram excelentes. Mas não é apenas o jogador. Tem que ter o cara que comanda tudo isso. E o cara que comanda tudo isso é o grande X da questão. É onde o Flamengo tem que trabalhar para 2022 para a gente conseguir trilhar o caminho do sucesso.